Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. Em pastos verdejantes de flores sem rivais e as águas tranquilas me conduzirá. Minha alma refrigera com seu doce amor, na sua justiça eu vou caminhar. E ainda que eu andasse no vale da sombra, jamais eu teria temor, sim, porque ao meu lado pra sempre, ó Senhor, tu estás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. A mesa prepara no manto de prazer e fazes de amor transbordar o meu ser. Suave misericórdia me há de seguir por todos os dias do meu jornadear. Com grande alegria, Senhor, eu venho a ti. Irei para
faltará. Quando recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos pessoas cuja palavra, vida e conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Isto é dito por um grande pregador que ensina como vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente. Ouvintes preciosos, na verdade, o assunto é muito profundo e por demais maravilhoso. O assunto de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos em pessoas cuja palavra, vida, conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Como disse São Paulo, tornarmos em epístolas lidas pelos homens, cartas abertas. Mas nós vamos formular uma pergunta nesse instante. Como se pode vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente? De maneira alguma. Não existe meio, se é que de fato o Espírito Santo está em nós e a nossa vida, a nossa conduta testificam da verdade. Notemos isto através do ministério de Jesus. Ele disse aos seus irmãos em São João capítulo 7, o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Eu testifico que as suas obras são más. A vida eterna é Jesus. E ninguém pode vitalizar esta vida, essa questão da vida eterna. Ninguém pode pregar a vida eterna. Ninguém pode pregar a verdade sem tornar-se contundente. Ele disse no mesmo Evangelho de São João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então Jesus foi um impacto. Se Jesus foi um impacto no seu dia, a sua igreja, a pessoa que tem vida eterna, também é um impacto. A sua vida é contundente. Isto é uma coisa inevitável. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a ponto da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta, testificarem da verdade da mensagem cristã, o mundo tem que estar chocado conosco. Não é que nós saiamos comprando briga, com um complexo de perseguição, contraindo e atraindo perseguições. Não. Por mais que procuremos ser fiéis, bons, amáveis, tratáveis,
educados, por mais que tentemos fazer o bem, mas sob a orientação do Espírito Santo, mais incompatível será o mundo para conosco. O mundo se torna incompatível a cada instante com a pessoa que tem a vida cristã. Porque um está viajando numa direção e o outro está viajando em uma direção totalmente diferente. O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Pode uma pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo dirigida pelo Espírito Santo, ter prazer nas mesmas vozes ou em outras vozes que estão dirigindo as pessoas que não têm o Espírito Santo? Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Só pode ouvir a voz de Deus, o que é espiritual. Uma pessoa está ouvindo uma coisa, está aprendendo uma coisa. A outra está ouvindo outra coisa muito diferente, aprendendo outra coisa muito diferente. Então, elas nunca podem estar em pleno acordo. É certo que o advogado pode ter um companheirismo com o médico pode ter um companheirismo com o engenheiro, mas ninguém poria um médico para construir seu edifício e nem tampouco chamaria o engenheiro para diagnosticar o seu estado de saúde. Que tal? Um engenheiro defendendo a sua causa? Não tem jeito. Que tal? Como pode um cristão verdadeiro estar construindo para o mundo, ouvindo a voz do mundo, sendo dirigido pelo mundo? O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, há uma recomendação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo naquele dia, mas é que ela estava saindo da boca de um homem, apesar de ser um homem vindicado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, Moisés, mas era um homem como os demais. Era um homem de carne e ossos. Quem poderia admitir, estando num estado de incredulidade, que ali estava a boca de Deus? Eles se arrependiam somente quando o juízo caía. Somente quando o juízo caía é que eles se arrependiam. Isso é próprio do homem que não para ouvir a voz de Deus, tomar o conselho de Deus antes que chegue o juízo. Por isso todos eles pereceram, porque provocaram no deserto. As respostas das codornizes, o maná, ou outras coisas, porque o maná foi um alimento providenciado por Deus sem murmuração de ninguém. Foi vontade própria de Deus. Mas a carne não. A carne foi por causa da murmuração. Deus está dando muita coisa para o mundo, como deu lá no deserto, mas por causa da murmuração, por causa da exigência, o mundo está explorando as suas leis. Através das leis que Deus criou, Ele está dando tudo para o homem. Mas a Bíblia diz que eles pereceram. Eles pereceram, eles não tinham outra maneira de pedir a não ser através do profeta. Mas eles deixavam o profeta de lado.
Eles não queriam a boca de Deus. E só quando o juízo caía que eles se arrependiam. E agora era tarde demais. Quando a chuva começou a cair, naturalmente muitos bateram na porta da arca dizendo: abre-nos a porta, Noé. Quando o noivo entrou com as virgens prudentes, as nécias ficaram gritando do lado de fora. Mas é porque o juízo caiu. Quem pode ouvir a voz de Deus? Qual é a mocinha adolescente de 14, 15 anos que pode atentar para o conselho da mãe antes de cair na desgraça? Depois vai chorar, tarde demais. Por mais que o mundo tente naturalizar a desgraça feminina, a desonra, por mais que o mundo tente sociá-la, fazê-la social, pesa uma expectação de juízo sobre ela, pesa uma expectação de juízo sobre os homens. E quando vão botar água lá no pé da cruz, é porque veio seca. Mas quando está chovendo, elas não temem abrir as suas bocarras. Eles não temem abrir as suas bocarras contra a chuva porque está chovendo. Precisam sair para o baile, precisam sair para a farra, precisam sair para a orgia, precisam sair para o carnaval. Mas quando vem a fome, quando vem a seca, então vamos carregar litros d'água para o pé da cruz, uma superstição pagã. O melhor que nós fazemos, se podemos, em tempo, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Existe um provérbio popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas isso se cumpre perfeitamente naquele que não ouve a voz do Espírito Santo. Este é um coitado. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, através de quem? Por meio de quem? Por qual meio ele está falando? O próprio Espírito Santo testificará dentro de você quem está falando a verdade e quem é o mentiroso. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você qual é a mensagem que você está ouvindo, que é correta, que é verdadeira, que pode te preparar para o arrebatamento. Todo mundo pode anunciar a volta de Jesus. Todo mundo pode pregar escatologia, pode pregar sobre as últimas coisas e até dramatizá-las. Mas nada disso operará em seu coração a fé perfeita para o rapto, senão a mensagem que Deus, o Espírito Santo, enviou para este fim. Nada, absolutamente nada. E se você é um predestinado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fique sabendo, o Espírito Santo testificará dentro de você. Como quando Isabel, a Santa Isabel, aproximou-se da Santa Maria, Virgem Imaculada. As duas se aproximaram uma da outra. Então o que aconteceu? O Espírito Santo testificou dentro do ventre de Isabel que ali estava se aproximando a mãe de seu Senhor. Não tenha dúvida. Quando é de Deus, os que são de Deus conhecem a voz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isabel disse: o meu menino, a minha criança, saltou dentro do meu ventre quando a mãe do meu Senhor se aproximou de mim. Foi uma testificação. Quando você ouve uma mensagem, que é aquela que você clamava inconscientemente, às vezes, muitos anos, procurando aqui e acolá, e que você ouve uma mensagem que é de fato o que o fundo clamava dentro de você, o Espírito testifica: é esta. Chegou o que você queria, chegou o que você clamava,
chegou o que você pedia. Quando Natanael encontrou-se com Jesus, sob o convite de Filipe, o que foi que aconteceu? Jesus revelou a sua vida, mostrou que ele não orava somente nas sinagogas, mas que orava debaixo de uma figueira. E logo a sintonia veio, logo a semente foi incentivada e Natanael manifestou o que ele tinha dentro. A mensagem chegou para ele. A mensagem chegou para 3 pastores lá no campo e eles foram dirigidos por aquela voz, por aquela estrela, que o mundo naturalmente olhou e viu, bom, essa é uma estrela comum, isso é coisa comum, nós estamos acostumados a ver estrelas. O povo está acostumado com o Evangelho, está acostumado com coisas novas, todo dia aparece uma, mas quem tem a revelação ouve uma mensagem e diz, não, esta não é comum. Esta vem é como uma estrela nos guiando para onde está o Filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica dentro de você que você está ouvindo a voz de Deus. Agora, ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo, inclusive com religião, procurando fazer uma obra para Deus. Você não pode ouvir sua voz. O profeta diz, pastor, você não vai se ocupar tanto, quer dizer, até com a obra de Deus, a ponto de depois não poder ouvir a sua voz. Não tem tempo. Lutero, quando ele estava com mais pressa, aí é que ele orava mais. E este é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus e ouvirmos a sua voz. Mas agora você pode dizer, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Testifica dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu estou pronta, eu estou pronto. Eu estou desligada do mundo nesta hora, dos meus sentidos, da minha razão, das minhas necessidades, e quero apenas ouvir a tua voz. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas,
culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto, em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada
passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus Cristo identificou-se como esta árvore da vida. Quando ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele estava falando justamente desta árvore da vida. Quando ele disse para aqueles que não quiseram vir a ele, em São João, capítulo 5, versículo 40, ele disse, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava se identificando como aquela árvore da vida. Assim sendo, o testemunho, a palavra de Deus, diz claramente que a vida eterna está no Filho. Se a vida eterna está no Filho, então este Filho é indiscutivelmente a árvore da vida. E se a vida está no Filho, então não está em nenhuma igreja, mais velha ou mais nova, não está em nenhum homem, por mais santo que ele seja. Não. Está no Filho. E esta vida está em seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O melhor testemunho que um homem pode dar de Cristo, o melhor testemunho que uma mulher pode dar de Cristo, é manifestando esta vida de Cristo que há em si. De forma tal, ouvintes, que o nosso testemunho, a nossa vida fala mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, do que qualquer sermão. Aí então estamos nós como homens e mulheres pregadores. A vida de cada um é um testemunho de que a vida do Filho está em si. Mas, por outro lado, a ausência da vida do Filho de Deus, a ausência
do Filho de Deus na vida do homem, quer dizer, presença de outra vida em si. Presença da vida do inimigo, que significa morte. Então, o homem não fica sem dar testemunho do que está em si, com sua vida. Jesus Cristo deu testemunho da vida, manifestando esta vida. E quando esta vida foi transferida ao seu corpo, que é a igreja, então esta igreja, por sua vez, dá testemunho desta vida. E ele disse, falando do seu próprio derramamento sobre a igreja, no Pentecostes, ele disse, e ser-me-eis testemunhas. Isto ele falou, quando o Espírito fosse derramado sobre a igreja. Esta igreja seria testemunha dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então este é o maior testemunho, é a maior bênção que se pode contar. Não é você contar a bênção de uma cura. A maior bênção que se pode contar é com sua vida. É a vida de Cristo se manifestando através de você. E João disse, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não se alimenta desta árvore da vida. Então, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar ou acrescentar, então o testemunho fica em que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade. A árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Não tenha dúvida. Quando nós somos feitos filhos de Deus, esta vida do Filho tem que estar em nós. Por quê? Somente isto nos faz filhos. A vida está no Filho. Isso quer dizer, a vida está em você. A vida está em você que é homem, que é mulher. Ou esta vida está em você, ou você está morto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem a vida está morto. Não importa quanta igreja tenha, quanta religião tenha, quanta moralidade tenha, quanta boa intenção tenha, não tem vida em si mesmo. Bem, ouvintes, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é também uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estavam ali lado a lado em meio do jardim do Éden. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em que reunião Satanás estava quando ele acusou o servo de Deus, Jó? Estava numa reunião dos pagãos? Ele estava numa reunião dos santos? Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus se referindo a Satanás, diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, 13. Então aqui está onde nós recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Agora, isto aqui choca. Isto aqui tromba com pensamentos, com ideologias, com teologias, com teorias. Choca, na verdade. Mas quando foi que a luz de Deus não chocou com as trevas?
uma mensagem que não choca com a minha mente, uma mensagem que não me joga do cavalo no chão, não é uma luz verdadeira. Quando o então Saulo de Tarso, com sua cabeça cheia de religião, de sinceridade, deparou-se com esta luz, ora, ele levou um choque tão grande que caiu por terra. E aqui está uma luz, aqui está uma revelação, aqui está uma mensagem que tem que chocar com os nossos princípios, com nossa tradição. Agora, por que crucificaram a Jesus Cristo? Porque a mensagem de Jesus chocou com a tradição. Chocou com os costumes religiosos. A mensagem de Jesus Cristo não chocou propriamente com a lei de Moisés, com a lei de Deus. Mas a mensagem de Jesus Cristo chocou com a tradição baseada na lei. E a mensagem da era sempre choca com a tradição baseada no Evangelho, baseada na Bíblia. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no Jardim do Éden, meus ouvintes. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. O que você poderia entender por isso? Se não ter a revelação do engano no qual Eva foi envolvida, você ficará também enganado da mesma forma que ela foi enganada. E Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, falando de uma loucura pela noiva, falando de uma loucura pela igreja noiva, ele disse: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós, para vos apresentar a um marido, a saber, a Cristo, como a virgem pura. Mas logo em seguida ele diz: mas temo que, como a serpente enganou a Eva, vós também sejam enganados. O temor do apóstolo não foi outro. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês não tiverem a revelação da semente da serpente, do engano da serpente, vocês serão enganados. Vocês não discernirão o corpo do Senhor, e por causa disto haverá entre vós muitos fracos e doentes, e até os que dormem. Porque quem não tem a revelação da semente da serpente, da semente de Deus, da semente do joio e do trigo, fica aí chamando semente de serpente de servo de Deus, de grande mensageiro de Deus, e taxando um profeta de Deus de falso, de demônio. Agora, sempre um louco diz que o sadio que está querendo tratar dele é que está louco. Vocês já notaram isso? Sempre foi assim. E o que aconteceu com os sumos sacerdotes, com os fariseus, com os sacerdotes? Eles disseram que Jesus é quem tinha Beelzebu. Eles disseram que Jesus que era a semente da serpente. Ele tem Beelzebu. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas Jesus tirou a identidade deles e disse: aqui está a identidade sua. E eu vou provar, porque vocês vão ferir meu calcanhar. É o diabo, a serpente feriria o seu calcanhar, porém ele esmagaria a sua cabeça. E disse: aqui está a identidade de vocês. São João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. E logo ele diz: serpentes, sepulcros caiados, raça de víbora. Mas isso se trata de um Deus tão amoroso? Sim, nós podemos ter o maior amor possível. Nós podemos ter o maior amor pela natureza, pelas aves, pelos animais. Mas o que quer fazer você com uma cascavel? O que quer fazer você com uma jarucuçu? O que quer fazer você com uma cobra venenosa? Você não quer nada com isso.
Você pensa logo em massacrar sua cabeça. Você pensa logo em distingui-la. Você a distingue entre todos os animais e logo você nota que há uma inimizade entre você e aquela serpente. Assim é o Filho de Deus com essas serpentes soltas na rua. Há uma inimizade, há uma incompatibilidade entre a luz e as trevas. Há uma aversão. Tem que haver uma aversão. Nunca eles poderiam sentir bem com Jesus Cristo. Nunca eles puderam sentir bem com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Eles sempre ficam comendo maná de ontem. Eles sempre são hienas. A hiena fica ali de longe, dando suas gargalhadas, fazendo suas críticas e fazendo seu avivamento, enquanto o leão come a carne fresca da presa. Mas depois que o leão deixa, ela vem comer o que o leão deixou. Hienas. Depois que Lutero passou, eles lançam a mensagem de Lutero. Depois que Wesley passou, eles comem a mensagem de Wesley, o que Wesley deixou. Depois que os dons pentecostais não levam ninguém mais à santificação, e que todo mundo pode profetizar e curar enfermos sem se apartar da iniquidade, expulsar demônios e fazer grandes coisas, então agora eles começam a comer os dons. Depois que o maná apodrece, às vezes um espírito de abutre, a águia come carne fresca, onde está o corpo a juntar-se as águias. Mas tudo depende de natureza, tudo depende de semente. Agora, a palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Diz ou não diz? Em realidade, foi seduzida pela serpente. E o que quer dizer sedução? Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E Jesus disse, se possível, enganará até os escolhidos. O espírito do engano, o espírito do erro tem caído sobre a terra por permissão do próprio Deus para cumprir as Escrituras. Mas os escolhidos, aqueles que têm a semente original de Deus, não serão enganados. E você, a esta altura, deve dar glória ao Senhor. Quando você rejubila com a palavra de Deus, com a mensagem da hora, quando você se alimenta unicamente, exclusivamente da árvore da vida, em fases de trabalho, em fases de aflição, em fases de crescimento, em fases de combate, se alimentando exclusivamente do leite puro, sem mistura, da árvore da vida, tomando da água da vida, seguro em uma mão, segura, sabendo quem tem te segurado. Mas eu sei em quem tenho crido, disse São Paulo, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. É uma natureza de Deus testificando com essa natureza dele próprio que ele nos deu, que veio dele, Espírito que veio do Senhor, semente que veio do Senhor, se alegra com tudo que vem de Deus para os seus filhos. Isso é Deus estendendo sua mão para nós nesse instante. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim,
estendeu sua mão para mim. Deus possa completar a luz da sua palavra pelo seu Espírito Santo em cada ouvinte que abre o seu coração para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ó pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitivo para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar. Somente Jesus tem direito à tua alma, para um dia ires no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria neste mundo.